Você sabia que o som criado pela vibração das asas de uma abelha e a harmonia de uma música compartilham uma essência capaz de alterar a realidade à nossa volta? Isto é apenas uma parte dos mistérios dos padrões vibracionais, onde cada onda sonora tem o poder de moldar formas, estruturas e até mesmo realizar curas. O que você ouve está impactando sua forma de pensar, de agir e, mais ainda, impacta na sua capacidade de cocriação e manifestação da realidade. Mas de que maneira? Permita-me explicar. Imagine-se imerso no zumbido constante de um enxame de abelhas. Este som que escutamos é mais do que uma sinfonia natural. É um agente de construção. As abelhas utilizam essa frequência para esculpir seus favos de mel. Daí uma indagação. Esse som, será que, não só com favos de mel, ele tem a capacidade de reestruturar também a matéria ao nosso redor? Existe um experimento chamado placas de Chladni. Este experimento consiste em utilizar um amplificador de som em uma placa, onde se jogam grãos de areia e sal para perceber a movimentação das vibrações sonoras. Os desenhos que aparecem numa placa ao ser vibrada sob estes grãos não são somente encantadores. Eles são a representação tangível de uma realidade oculta. A energia que é capaz de esculpir algo a partir de uma simples oscilação sonora. Intrigante, não é? Agora você compreenderá como essa energia pode ser a chave para desvendar enigmas dentro e além de nosso planeta e de nós mesmos. Por baixo dos panos está havendo uma revolução silenciosa ocorrendo em laboratórios científicos. Pesquisadores armados com o conhecimento milenar sobre as frequências e com tecnologias avançadas estão trilhando novos caminhos que confrontam a velha ciência e que podem erradicar doenças graves em um futuro próximo. Refiro-me às células cancerígenas que, acredite se puder, podem ser eliminadas com som. Os estudos de Anthony Holland expõem uma dança fatal para as células de leucemia. Mas será possível aplicar esses mesmos princípios para combater outras variações de câncer? Veja a seguir como a ciência está explorando novas aplicações dos sons da vida no tratamento deste mal. Nosso mundo ecoa ao comando de um maestro singular: as leis físicas. Retomemos as colmeias. As abelhas voam e, com o tremor de suas asas, constroem as fundações de suas moradias de cera. Mas o toque que finaliza essas magníficas estruturas hexagonais origina-se não só do trabalho minucioso desses insetos, como também da física vibracional. Sim, a cera se transforma ao som das abelhas, organizando-se em um design que maximiza eficiência e durabilidade. Suponha que levássemos essa geometria e funcionalidade dos favos de mel para um contexto laboratorial. Os cientistas aplicam o mesmo princípio para gerar estragos nas células de leucemia. Fazem uso de frequências particulares entre 100.000 e 300.000 Hz, atacando as células doentes até que elas sucumbam e estourem como bolhas. Tal é o poder avassalador e ao mesmo tempo promissor das ondas sonoras. E que dizer do poder de Mozart? Seu legado não se limita apenas ao prazer auditivo, mas também pode representar um verdadeiro exercício mental. Estímulos clássicos que aguçam nosso raciocínio e percepção espacial. Veja agora como os problemas mais complexos podem ser semelhantes a uma sinfonia ainda não decifrada. E se eu te disser que uma frequência específica pode ser o segredo para melhorar nossa concentração e desempenho cognitivo? Antes de continuarmos, já se inscreva no canal e deixe seu like para nos ajudar a continuar a transmitir esses conhecimentos sagrados. As placas de Chladni mencionadas antes nos desvendam a ordem escondida nesses sons, transformando areia e sal em representações artísticas das vibrações auditivas. Desenhos que nos recordam que, por trás do caos aparente do mundo, há uma ordem, um ritmo, uma lei, que algo tão simples quanto uma nota pode revelar. Deixando as colmeias e indo além das células cancerígenas, no domínio dos sons, encontramos um maestro do passado, Mozart, cujas obras têm reverberado pelo tempo não só em salas de espetáculos, mas também potencialmente amplificando a cognição humana.
Pesquisas sugerem que a complexidade de sua música tem o poder de fortalecer nosso pensamento espacial. Cientistas e amantes da música se questionam: que outros mistérios, além de nossa percepção, se escondem nas notas de Ein Klein Nachtmusik? A ciência avança e, com ela, a compreensão sobre como as ondas sonoras não só impactam nossa saúde mental, como também a física. A frequência de 40 Hz é um epicentro nesse estudo. Neurocientistas observam como essa onda pode ser uma chave para capacidades cognitivas. Escute-a por 30 minutos antes de uma atividade que exija bastante do cérebro e você poderá notar sua atenção e sua concentração reforçadas. Eis uma amostra do potencial ainda inexplorado do som em aguçar nossa mente. E quanto à frequência de 432 Hz, que muitas vezes é tratada com reverência e mistério, ela possui uma relação com as medidas da Terra, com o pulso do nosso planeta e até com o nosso equilíbrio emocional. Músicas tocadas neste tom sugerem uma ligação mais íntima com o natural, não só promovendo o relaxamento, mas também expandindo nossa consciência. Progredindo em nossa jornada auditiva, nos deparamos com a frequência de 528 Hz, conhecida como a frequência do amor ou o som primordial. Integra a antiga escala de solfégio, repleta de promessas de transformação e renovação. Dizem que ressoa com a essência das próprias moléculas da vida, vibrando com a energia vital presente em todas as formas do ser. A exploração do potencial reparador do som nos leva a provas de que 528 Hz poderia até consertar DNA danificado. Certas teorias sugerem que promove clareza de pensamento, aumento da consciência, criatividade e proporciona uma paz interior intensa. Apesar do ceticismo de alguns, a harmonia dessas frequências com o natural é vista por outros como um portal para uma saúde impar e equilíbrio emocional sem precedentes. E se direcionarmos essa frequência à estrutura molecular da água, esse componente vital de nossos corpos, estudos indicam que a água impactada por 528 Hz tende a se reorganizar em padrões simétricos, sugerindo que tal frequência pode harmonizar com o meio aquoso que compõe nossas células. A investigação do som vai além. A frequência de 432 Hz é por vezes preferida à afinação padrão moderna de 440 Hz, por ser considerada mais harmônica e alinhada ao universo. O embate entre 432 e 440 Hz instiga discussões sobre como a sintonia pode afetar nossa vivência musical e emocional, com alguns defendendo que a primeira conduz a um relaxamento e conforto maiores. A escala de solfégio, que transcende a nota de 528 Hz, apresenta um espectro vibracional amplo. Cada nota é dita ter propriedades curativas específicas que variam desde a liberação de medo e culpa até o estímulo de uma maior consciência e conexão espiritual. Enquanto a ciência prossegue em suas explorações, muitos já incorporam essas frequências em práticas meditativas e de cura sonora. Como pode ver, o som é intrincadamente entrelaçado com a experiência humana e com o tecido da realidade. Ao avançarmos, aprendemos como as ondas sonoras podem não só restaurar o corpo e a mente, mas possivelmente desvelar segredos do vasto cosmos. O desejo de entender como essas frequências ancestrais entrelaçam-se com as novas tecnologias e conhecimentos contemporâneos pode abrir novas vias para tratar doenças, promover bem-estar e talvez desvendar o universo no qual habitamos. Enquanto nossos estudos sonoros reverberam à frente, levaremos em conta como o som pode influenciar a mente não só no consciente, mas no inconsciente também. Batidas binaurais são um exemplo incrível desse fenômeno. Frequências distintas em cada ouvido nos levam a perceber uma terceira tonalidade, resultante da diferença entre elas. Esse efeito pode induzir estados mentais específicos, do relaxamento à alta concentração. Qual a meta deste efeito? A capacidade de engenharia cerebral, sem o uso de medicamentos.
abrindo o potencial de controlarmos nossas ondas cerebrais e, por conseguinte, nossos estados emocionais. Um campo promissor cujas implicações podem revolucionar o entendimento de terapias psicológicas e práticas de autoaperfeiçoamento. Mesmo o silêncio, no espectro sonoro, desempenha um papel. Pense no espaço anecoico, a prova de som, onde o silêncio é tão intenso que alguns começam a ouvir os próprios órgãos funcionando, numa experiência íntima da mecânica normalmente silenciosa de seus corpos. Além disso, acabamos por revelar ainda mais sobre como sons de baixas frequências, como os dos elefantes e baleias, estão integrados na teia da vida. O estudo desses sons nos permite abrir portas para o entendimento de linguagens animais e formas inéditas da comunicação humana com a natureza. No mundo musical, o som, como uma força transformadora, ultrapassa fronteiras tradicionais. Artistas modernos aventuram-se nos extremos do espectro sonoro, procurando experiências auditivas que questionam nossa percepção do que é música. Contudo, o poder do som estende-se além do bem-estar emocional e da recuperação física. Engenheiros de acústica e projetistas urbanos estão modelando ambientes com uso estratégico do som. Desde salas de concerto que capturam cada nota, a espaços urbanos que atenuam o barulho da cidade. O som é um elemento construtivo fundamental. Te convido a refletir. Você já percebe o impacto intangível, mas poderoso que o mundo sonoro exerce em sua vida diária? Comente abaixo se você percebe o efeito das frequências sonoras em sua vida. Cada frequência e onda sonora carrega uma história capaz de transformar nossas células, nossos estados mentais e, de repente, até nossa alma. Enquanto a ciência avança, novas harmonias de possibilidades aguardam para serem descobertas e experienciadas. A exploração do potencial latente do som é a nossa nova fronteira, uma saga auditiva que apenas começou a ser desvendada. Desejo-lhes um dia maravilhoso e muito obrigado por se juntarem a mim para absorver estes conhecimentos sagrados.